Ponto de partida começando, ótimo domingo para você, desejar uma ótima semana e que bom saber que você está conosco aqui nesse programa que você já sabe, seu programa de estudos bíblicos na TV. Hoje nós vamos dar sequência a essa jornada no livro de Daniel e chegamos ao capítulo 2, onde nós temos a primeira profecia. Você sabe, o livro de Daniel é um livro profético, cheio de detalhes, cheios de símbolos. E é impressionante o que acontece no capítulo 2, você vai se surpreender. Fica com a gente, pegue sua Bíblia e já pegue também uma caneta para anotar. E não se esqueça de interagir conosco no Instagram, Adventistas ASP. Sempre bom saber o que você pensa, o que você está entendendo dos estudos da Palavra de Deus aqui com você, tá bom? Antes, porém, de nós estudarmos a Bíblia, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo, preparando o nosso coração, a nossa mente para o estudo da Palavra de Deus. Você ora comigo? Querido Deus, muito obrigado porque o Teu Espírito está conosco. O mesmo Espírito que conduziu a mente de Daniel a escrever esse livro, que este Espírito agora habite no nosso coração, na nossa mente, dando compreensão a respeito das verdades do capítulo 2 desse livro extraordinário. Queremos entregar esse momento em Tuas mãos e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você que está acordando agora, vem para o sofá que hoje é domingo e nosso programa Ponto de Partida já está começando. E hoje nós vamos falar sobre um livro fascinante da Bíblia. Vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Daniel. Que história fascinante, o sonho perturbador de um rei, o sonho de uma estátua que tem a ver com o nosso futuro. E olha, para você se aprofundar ainda mais nesse tema, eu quero dar um presente para você. Nossa equipe já separou aqui a revista Profecias de Daniel. E, inclusive, esse tema sobre o qual nós vamos conversar hoje, ele está aqui na página 9 da revista. Então, você pode aumentar a sua compreensão sobre esse e tantos outros assuntos que tratam o livro de Daniel. E olha, para você receber esse presente aí na porta da sua casa, é muito simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vai abrir o link, você envia os seus dados, seu endereço e a nossa equipe muito carinhosamente vai entrar em contato com você para enviar esse presente para a porta da sua casa. Que maravilha, tá fácil, né? Mas detalhe, hein? Esse presente é somente para os 20 primeiros que mandarem eu quero, não tem para todo mundo. Então você precisa, ser muito rápido. E olha, como eu falava para você, nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 2. E os nossos especialistas que vão falar sobre esse assunto já estão aqui conosco. Eu quero apresentá-los a você. Pastor Marcos Oliveira Júnior, que alegria recebê-lo de volta aqui para mais um programa. E hoje um assunto assim bem profundo, mas que tem muito a ver com a nossa realidade, não é mesmo? Bom dia. Bom dia Jordana, bom dia a você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro, que na realidade tem a ver um pouquinho com o passado, porque nós já estamos vivendo esse momento dos finais dos tempos e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Exatamente. E o livro de Daniel, pastor, segundo os especialistas, ele tem 4 visões, não é mesmo? A primeira delas consta aqui no capítulo 2, certo? E é sobre isso, então, que a gente vai explorar aqui. E para isso nós temos a ajuda valiosa do pastor Roberto Roéfero, também aí muito entendido da Bíblia, com a Bíblia preparada. E olha, para você aí de casa, possivelmente você não esteja vendo a Bíblia do pastor, mas ela é toda aí marcadinha, né? Sublinhada, o pastor realmente se aprofunda aí no contexto. Pastor, seja bem-vindo. É sempre uma alegria receber o senhor aqui no programa. Eu que agradeço, Jordana, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, no programa Ponto de Partida. E o tema de hoje é bem legal porque a profecia de Daniel 2, ela é a chave que vai destravar todas as outras profecias apocalípticas da Bíblia. Então hoje é especial. Exatamente. Então fique com a gente, viu? Você que está aí nos assistindo. Muito bem. E olha, o nosso cenário também está todo preparado aqui para a gente poder contextualizar a história que a gente vai conhecer hoje. Mas a gente precisa começar a trazer essa história aqui para quem está em casa nos acompanhando. Inclusive, você aí de casa, pegue uma Bíblia para acompanhar, porque o assunto de hoje é muito interessante e tem a ver com você. Vai ver só. E então, pastor, qual foi a situação que o rei Nabucodonosor, que estava aí no 2º ano do seu reinado, passou? Houve uma situação assustadora, perturbadora, e que tirou o sono dele. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz assim:
capítulo 2 de Daniel. Então você que está com a sua Bíblia, pode abrir no seu celular, na Bíblia que você tem em casa, capítulo 2 de Daniel, versículo 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, e para que declarassem ao rei qual lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, o texto diz assim, olha, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, que aconteceu justamente no ano 603 a.C., Nabucodonosor teve um sonho. E ele percebeu que era um sonho diferente, porque a mente dele ficou... aparentemente, ele sonhou mais de uma vez, porque algumas vezes aqui no texto diz sonho, e às vezes diz o plural, sonhos. Então, aparentemente, ele sonhou 2 vezes com a mesma coisa. A tal ponto que a mente dele ficou ali muito agitada, né? Ele percebia que não era um sonho normal. Que a gente tem um sonho normal, a gente não dá muita bola, né? Mas ele percebeu que aquele sonho era diferente, era especial. E tinha uma coisa desta vez, que era o seguinte: era muito comum que os babilônios e os caldeus, quem morava na Caldeia, né? Interpretassem sonhos, né? No mundo antigo era muito comum. Eles tinham inclusive alguns livros que eles chamavam de livro dos sonhos, em que os sonhos eram escritos e era dada alguma interpretação ali, algumas linhas de interpretação para os sonhos em geral. Mas dessa vez tinha uma coisa diferente, que é que ele não se lembrava o que ele havia sonhado. O sono passou, ele ficou com insônia, ele ficou perturbado, mas ele não lembrava o que ele tinha sonhado. Então essa é o X da questão aí para esse sonho. Eu acho muito interessante, pastor, porque geralmente quando nós temos um sonho perturbador, a gente fica aliviado quando acorda, né? Mas com o rei acontece o contrário. Ele ficou bastante agitado, bastante preocupado, tanto é que ele ameaçou ali, né, os sábios que ele chamou para a interpretação, né? O que exatamente o rei havia sonhado? Nabucodonosor estava começando, na verdade, o seu reinado, né? Ele estava substituindo ali o seu pai. E no segundo ano do reinado ele teve um sonho incrível, impressionante. E é engraçado que quando ele despertou, ele acordou, ele sabia que tinha sido um sonho incrível, ele estava perturbado, mas desta vez, Jordana, ele não lembrava o sonho que ele havia tido. Ele sabia que havia sido um sonho importante, mas ele não se lembrava o sonho que ele havia tido. E diante disso, então, ele manda chamar os sábios do seu reino, os intérpretes, os magos, os astrólogos. Aliás, vocês sabem que foi na Babilônia que surgiu a astrologia. Então ele manda chamar todo aquele grupo ali diante dele, os seus conselheiros, e diz: olha, vocês me digam o sonho que eu tive. Eu tive um sonho essa noite, o sonho me perturbou, mas diferente das outras ocasiões, dessa vez ele não lembrava o sonho e pediu que os próprios magos lhe contassem o sonho e dessem então a interpretação. Muito bem. E a gente entende também que para os povos antigos, né, era um hábito deles interpretar sonhos, porque eles acreditavam, não é, pastor, que as deidades se comunicavam com eles através dos sonhos. Então, eu imagino como esse rei ficou realmente perturbado, preocupado, e ele precisava aí decifrar o que ele tinha sonhado. Pastor, qual foi a estratégia dele aí para descobrir o sonho dele? Bem, ele contratou, ou pelo menos chamou aqueles que eram seus empregados, né? E a Bíblia fala no texto, no capítulo 2, no verso 2, que ele chamou os magos, os encantadores, feiticeiros e caldeus. Os magos eram os adivinhos, né? Então eram aqueles homens que eram considerados como hoje os astrólogos. Aí você vê os encantadores, eram os necromantes, os que consultavam os mortos, né? Nós sabemos que Deuteronômio 18 diz que a gente não deve consultar mortos, mas não era o caso dele ali. E também os feiticeiros e os caldeus eram os homens mais inteligentes, né, de uma região importante que se destacavam nessa questão intelectual e acadêmica. Então ele chama, e o pastor Hoeffer falou, né, que ele não lembrou o sonho. Sabe que existe alguns estudiosos que acham até que ele sabia o sonho, mas ele quis testar. Existe essa duplicidade aí na interpretação. Porque alguns, como ele mesmo disse, acham que ele esqueceu o sonho, e alguns teólogos acham que ele sabia o sonho, mas não sabia a interpretação e queria testá-los. Mas não vem ao caso. O fato é de que ele queria saber se eles estavam ali realmente honrando o salário que ele estava pagando, né? Exato. Esse é o fato. E aí, interessante uma coisa, Jordana.
Essa profecia ela é muito importante, porque na Bíblia nós encontramos dois tipos de profecia, a profecia clássica e a profecia apocalíptica. A profecia clássica, ela é condicional. Deus diz assim, se vocês obedecerem, eu vou fazer isso, vou abençoar vocês. Se vocês não obedecerem, vocês vão receber tal situação. Agora, a profecia apocalíptica, ela não tem alteração. Quando Deus diz assim, vai acontecer, é porque vai acontecer. É uma profecia. E essa profecia apocalíptica, apesar de estar no livro de Daniel, mas aí eu estou falando da classificação dela, ela é muito importante, como o pastor Réfero falou, porque ela abre chaves importantes de outras profecias, inclusive de Daniel e de Apocalipse. Então a gente precisa entender bem ela. Exatamente, e observando ali que o capítulo 2 de Daniel, ele traz a primeira das 4 visões que são apresentadas no livro. Então, para decifrar as próximas, a gente precisa entender corretamente essa. Mas, pastor, qual foi a situação que se desenrolou então? A gente vê que os sábios ali são chamados, eles não conseguem responder, e isso explica muita coisa também, porque tem muito charlatanismo nisso, né? E daquela época também. E, de repente, Daniel, mais uma vez, surge ali no contexto como a pessoa que traz a solução, não é, pastor Roberto? Daniel não foi chamado diante do rei, porque Daniel era um jovenzinho, né? Então ele havia acabado... no início, né, ele tinha acabado de fazer ali o concurso público, tinha passado, estava ingressando na carreira pública ali no 3º escalão. Então ele não era ainda... Não tinha um nome ainda, não tinha nome, ele não era o que estava ali no topo da escala. Mas quando o rei fala assim, vou trocar a equipe, naquela época trocar a equipe não era demitir, né? Aí o rei falou assim, vai morrer todo mundo, vocês estão me enganando, eu vou trocar todo mundo, colocar novos no lugar. E Daniel estava incluído também nessa sentença de morte, exatamente. Né? Quando Arioque, que é o chefe ali da guarda do rei, vai lá, e Daniel fala, mas o que está acontecendo, né? E Arioque explica, fala, dá um tempinho para mim, que eu consigo... Nós vamos tentar interpretar o sonho do rei. Arioque diz, tudo bem, então você quer um tempo, nós vamos conseguir um tempo. Aí o texto diz assim, em Daniel 2,17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso, o que estava acontecendo, aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Então, o que aconteceu? Daniel passa aquela tarde ali orando, e à noite Deus revela para Daniel o sonho. Qual foi o sonho? Boa pergunta. Jordana. A essa hora já está todo mundo aí de casa curioso para saber que sonho é esse, mas eu desconfio que o sonho tem a ver com o nosso cenário aqui, exatamente, né? O sonho está aqui do meu lado, olha. Ilustrado, né, pastor? Daniel vai contar para o rei depois, mas o sonho, o rei sonhou com uma grande estátua. Daniel teve o mesmo sonho que Nabucodonosor, uma grande estátua. A estátua era formada por metais diferentes. A cabeça da estátua era feita de ouro. Os braços da estátua e o peito da estátua eram de prata. Os quadris da estátua de bronze. As pernas da estátua de ferro. E os pés da estátua, não sei se dá para ver aqui, né? Mas tem aqui, marronzinho e preto, eram formados por ferro e barro. Misturados, né? Dois elementos muito diferentes. Que não se misturam, tinha pedaços de ferro e pedaços de barro, porque são elementos que não se misturam realmente. É fácil decorar, gente, porque é como se fossem as medalhas das Olimpíadas, não é? Ouro, prata e bronze. Aí vem ferro e barro. Depois da estátua, ele vê uma pedra que vem lançada, nenhum ser humano lançou aquela pedra, vem dos céus. Aquela pedra bate na estátua, a estátua é totalmente destruída, explodida, não sobra nada da estátua, ela vira completamente pó. E essa pedra que caiu no pé da estátua e destruiu toda a estátua, esta pedra se torna uma grande montanha, diz o texto, que cobre toda a terra. Então esse foi o sonho que teve Nabucodonosor. Bom, a primeira parte do enigma, pastor Marcos, já foi resolvida, né? Daniel recebeu, através de uma visão à noite, no caso, o sonho e a interpretação do rei. A gente já viu a estátua, a pedra, agora o que significa tudo isso? Bem, a gente precisa entender de que aqui está se falando de reinos e o poder deles, não é? E também a capacidade deles de governar. Então, por exemplo, se você for ao texto, não é, que nós encontramos aqui em Daniel capítulo 2, não é, verso 31 em diante, vem falando a explicação.
Então Daniel fala exatamente o que foi dito aqui, da estátua, e diz assim, né, sobre a cabeça, sobre as pernas, e aí na sequência vai mais ainda, né, falando o que significa. Então eu vou resumir aqui. A cabeça de ouro representa o reino de Babilônia, ok? Que dominou de 605 a 539 a.C. Certo. O peito, não é, e os braços representam o próximo reino que viria depois, porque Daniel teve, como foi dito aqui, Nabucodonosor teve o sonho no ano 603. Né? Então, veja, ele estava olhando para frente, que era no período que Babilônia e Nabucodonosor dominava. Na sequência viria um outro reino inferior ao de Babilônia, que seriam os medos e persas. Né? E a gente vai estudar nos próximos estudos o Daniel 5, que fala dessa mudança do reino, entende? Que foi de 539 a 331 a.C. E tudo que eu estou falando, história comprova, né? E também arqueologia. Aí você vê depois um próximo reino, que é o bronze, que representa a Grécia no período de Alexandre o Grande, de 331 a 168 a.C., e depois as pernas representam o reino de Roma, que foi no período em que Jesus nasceu, né? Que veio então justamente aí do período de 168 até mais ou menos 476 depois de Cristo. E aí acabou os reinos universais, porque cada um desses eram reinos universais. Depois disso não haveria mais reino universal. E a gente vê que, como o pastor Hoeffer falou, o ferro e o barro não se misturam. E hoje a gente vê algumas tentativas, como o Mercado Comum Europeu, o Mercosul, e várias outras tentativas de unir as nações, o euro. E a profecia diz que não haveria mais unidade entre as nações. Ou seja, esse sonho e o período profético que é representado por ele se estende até os dias de hoje. É um período ali de mais de 2.500 anos, é isso, pastor? Quando a gente explica para as crianças, a gente brinca, né, de que nós estamos vivendo na unha, né, da estátua, né? Bem no finalzinho. Porque a pedra também representa um outro reino. Só que é um reino que vai dominar sobre todos os outros reinos. E de acordo com o texto, nós vamos ver, não é, na sequência, no final do capítulo 2, que a pedra representa o reino de Deus. Então aqui uma ligação com a segunda vinda de Jesus. E isso é bem interessante, porque é uma história que fala da história do poder de todos os reinos, mas mostra que no final não haveria ligação entre os reinos. A gente está vivendo esse momento onde há muita tentativa de unidade, mas não se consegue unidade, mas que nesse momento Jesus iria vir e iria implantar um reino que nunca mais seria destruído. Daniel, ele estava vivenciando esse reinado representado aqui, né, pela cabeça da estátua. Mas se a gente continuar estudando a Bíblia, a gente vai perceber que ele viu essa profecia se cumprir, né, pastor? Porque mais tarde, nos próximos programas que a gente vai ter aqui, se você nos der a alegria de acompanhar aí o ponto de partida nos próximos domingos, você vai perceber, né, pastor, que ele percebe, ele vivencia essa profecia. Isso é algo muito raro, né, pastor? É algo diferente. Mas a gente também quer dar destaque para a pedra. A gente já comentou aqui do que representa cada parte da estátua, mas nós precisamos entender o papel dessa pedra. E por perceber alguns versos bíblicos que a Bíblia nos apresenta, a gente já desconfia do que seja essa pedra. Vamos falar sobre ela? Vamos. Está lá em Daniel, né? A gente está estudando o capítulo 2. Então agora o versículo 44, que diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E o texto continua assim, olha: como você viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que significa a pedra? A gente já entendeu aqui que os pés da estátua simbolizam o que substituiu o Império Romano. Então, quando o Império Romano acabou, no ano 476, não houve um outro império que substituísse o Império Romano. O que houve foi, o Império Romano quebrou como se fossem cacos, né? Um caco de um vidro, um caco de um vaso, quebrou em pedaços. Então, se formaram as nações da Europa Ocidental, e essas nações, o modelo aqui de ferro e barro, porque há nações fortes e há nações mais fracas, né? Então, essas nações fortes e fracas, elas não se misturariam. Mas o texto diz assim: nos tempos destes reis, isto é, no tempo que nós estamos vivendo agora,
de uma Europa dividida, de um reino dividido, de um mundo dividido, né? A países fortes e países mais fracos. No tempo em que isso aconteceria. Então, uma pedra, que é o reino de Deus, surgiria. A gente vive os momentos finais da história desse mundo. Veja, Babilônia aconteceu. Daniel viu o começo do Império da Medo-Pérsia. Depois que Daniel morreu, vieram os reinos da Grécia, o grande Império Romano, que é o maior de todos, né? Quase 500 anos, desde antes da vida de Jesus nascer, né? Desde antes de Cristo até o ano 476. E, finalmente, a gente vive o período em que não há um império mundial, mas há nações fortes e fracas. Então, a gente vive no final da história. Se tudo aconteceu, Jordana, você pode ter certeza que a pedra vai acontecer. O que Deus está prometendo aqui é que um dia Ele vai intervir na história da humanidade. Jesus vai vir pessoalmente estabelecer o seu reino. E nós que queremos habitar nesse reino, devemos ser desde já os seus representantes aqui no mundo, né? Como um cidadão estrangeiro que mora numa terra estrangeira, nós estamos aqui representando o reino de Deus. Porque um dia nós seremos sim habitantes e moradores deste reino de Deus, né? Do reino de Jesus. E vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. E não há dúvidas, né, pastor, quanto à representatividade dessa pedra, né, pastor Marcos? Porque em diferentes textos bíblicos, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a rocha. Então, a gente tem essa certeza bíblica, né, de que a pedra corresponde a Cristo, é isso? Sem dúvida, a pedra corresponde a um reino que nunca mais será substituído, não é? Então, isso confirma o que nós encontramos, por exemplo, no texto de Daniel 2, verso 21, que diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Isso me faz lembrar Romanos 13, que também diz assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, no verso 1. Então, Deus está sob o controle de tudo. Não é? Apocalipse fala dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que Deus está segurando os 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra, né? Referente-se aos pontos cardeais. Então, Deus, Ele tem tudo sob controle. Aparentemente, parece que algumas coisas saem do controle. Quando a gente vê sofrimento, a gente vê miséria, injustiça, mas a Bíblia diz assim que Deus está sob controle. Ele permite porque Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele quer que cada um tome as suas decisões. E se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Ele diz, não põe a mão no fogo. Mas às vezes a gente não quer ouvir a Bíblia. E essa profecia de Daniel 2 é uma forma de Deus colocar placas no nosso caminho, indicativas, dizendo o que vai acontecer. E Ele está dizendo assim, eu vou voltar. A pedra representa isso. Eu vou voltar. E eu vou instituir um reino que nunca mais será substituído por nenhum outro reino. E a gente precisa parar para refletir, Jordana, porque está bem perto disso acontecer. E eu vejo muitas pessoas, né, preocupadas muitas vezes em enriquecer, e não há nenhum problema nisso, preocupadas às vezes em prazeres pessoais, mas esquece que isso vai passar. Todos os reinos do mundo passam, mas o reino de Deus não passa. Muito bem. E como que a gente pode ter essa evidência de que nós realmente estamos aí no dedo mindinho aí da estátua, pastor? Quando a gente olha para o noticiário, por exemplo, para os acontecimentos do mundo, como é que a gente pode ter essa certeza de que o momento dessa pedra ser lançada está chegando? É claro que a estátua de Daniel, como a gente falou aqui, ela é uma maquete da história da humanidade, né? Então, em uma estátua, Deus conseguiu representar ali para Nabucodonosor toda a história da humanidade. Mas veja que desde o ano 476 nós já vivemos o período dos pés da estátua, né? Uhum. É um período bem longo, né? O maior de todos desse modelo da estátua aqui. E Jesus faz várias referências aos sinais que nós teríamos antes da volta dele. Muito bem. Então a Bíblia diz que nós teríamos terremotos, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, que as pessoas estariam vivendo angustiadas, prevendo as coisas que sobreviriam. Então tudo isso indica, a Bíblia diz que haveriam crises sociais, econômicas. Tudo isso indica, Jordana, que a gente está vivendo o tempo final, realmente, os momentos finais realmente. Se você olhar para a história da humanidade, especialmente nos últimos
Depois aí do fim do século XX, né, o começo do século XXI, mas já durante o século XX, nós percebemos uma curva de tendência assim, de queda, né? Então nós vemos a humanidade já está se degradando socialmente, moralmente, espiritualmente, economicamente. Não melhora, né, pastor? Não melhora, é uma curva de tendência de queda e não há solução humana para os problemas que a humanidade tem passado. Vemos uma série de guerras de ideologias, guerras entre pessoas mesmo, lutas, brigas políticas. E embora a gente deva procurar mesmo votar nos melhores políticos, mas é certo que nenhum ser humano tem solução para os problemas humanos. A única solução para os problemas humanos é a pedra. É Jesus intervir na história da humanidade. A gente pode ter certeza que isso vai acontecer. Muito bem. Pastor, a gente já entendeu aqui que a humanidade não é um barco à deriva e que existe uma esperança e existe um futuro. Mas como é que a gente se prepara para isso? Bem, uma das formas, Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras. Então, queridos, aqui está o segredo. Você quer saber o que vai acontecer no futuro? Você quer saber quais são os planos de Deus para a sua vida, para a humanidade? Não precisa ir num astrólogo, não precisa ir num adivinho. A Bíblia já deixou um manual que revela algumas coisas que vão acontecer. E o fato é, Jesus vai voltar. Você pode até não acreditar, mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E mais uma vez, a referência à pedra é um indicativo disso. É uma maneira lúdica, é uma maneira assim, visual. Simbólica, né? Simbólica, mas para a gente poder entender como as coisas estão acontecendo, mas não esquecendo que Deus tem o controle de tudo. E Ele está convidando a gente. Filho, filha, venha, aceite, né? Entrega o teu coração. Por favor, olhe para a Bíblia. Hoje a gente vê pessoas que ignoram a Bíblia, mas a Bíblia é o único livro que transforma vidas. Existem muitos livros bons e os livros são bons, mas nenhum transforma a vida como esse. Exatamente. E a Bíblia está aqui aberta para todos nós através de símbolos tão lindos como nós vimos hoje. Muito bem, olha, após uma intensa jornada aqui de descoberta e de interpretação, a gente chega ao final de mais um programa. E eu quero agradecer aqui ao pastor Marcos de Oliveira Júnior por nos atender mais uma vez, estar aqui conosco, sempre trazendo conselhos preciosos da palavra de Deus. E também ao pastor Roberto Roéfero, muito obrigada, pastor, o senhor é de casa, está sempre aqui com a gente e é sempre uma alegria ter a sua participação aqui. E olha, você aí de casa, que maravilha estudar a palavra de Deus, não é mesmo? E você ainda pode fazer muitas outras descobertas. Então eu preciso reforçar aqui o convite para você se aprofundar na palavra de Deus. E olha, é muito bom quando a gente tem um guia, quando a gente tem ajuda. É por isso que nós queremos enviar de presente para você essa revista aqui, né? As Profecias de Daniel, onde vai tratar não só desse tema que nós acabamos de estudar, mas de todos os outros, né, sobre Daniel que nós já estudamos no programa e ainda vamos estudar. Você não pode perder essa oportunidade. Então pega já o seu celular, aponte a câmera aqui para o QR Code que está aparecendo na nossa tela e aqui você pode pedir esse material. É só enviar "eu quero" e a nossa equipe vai ficar muito feliz em te atender. E olha, não é só a revista que você pode pedir. Você também pode pedir um estudo bíblico, um curso aprofundado da Bíblia com um instrutor bíblico gratuitamente na sua casa. Quem sabe se você está passando por um momento difícil e precisa de uma oração, gostaria de receber a visita de alguém para um aconselhamento, para uma boa conversa, a nossa equipe está à disposição. E assim nós chegamos ao fim aqui de mais um programa. Eu quero aproveitar para mandar um super beijo aqui para todos os telespectadores, para você que nos assiste regularmente, para você que chegou aqui de paraquedas aqui hoje pela primeira vez, e um beijo muito especial para a irmã Maria do Carmo, que não perde um programa, que está sempre ligadinha. Maria do Carmo, um beijo carinhoso para você. É sempre uma alegria ter o seu carinho e a sua audiência aqui no programa. E olha, nós nos encontramos novamente. Lembre, o nosso programa é dominical, domingo às 8 da manhã. A gente espera você mais uma vez para mais um tema intrigante e inspirador da palavra de Deus. Um grande beijo e até o próximo encontro. Estamos terminando, infelizmente, mais um ponto de partida. Passa muito rápido, né, gente? Mas eu espero que você
pegue a sua revista, você tem que colocar aí o QR Code, né, o celular para fazer o seu cadastro, pedir essa revista extraordinária, interagir com a gente nas redes sociais. Você já conhece o nosso Instagram, o nosso YouTube para você rever os episódios anteriores. A gente fica muito feliz quando você interage, se comunica conosco e a gente está aqui à disposição, tá bom? Não se esqueça também de que você é muito bem-vindo aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, exatamente esse ambiente onde nós transmitimos o ponto de partida para a sua casa. Vai ser muito bom receber você aqui, seja sábado de manhã, domingo ou quarta-feira à noite. Muito bem-vindo você será, vem para cá, vai ser um prazer te encontrar. Agora um abraço para você, fica com Deus, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.